Bom, já a técnica do buff coat, que é a camada leucoplaquetária, ela possibilita alguns ganhos que eu não tenho com a técnica do PRP. Eu tenho um maior volume de plasma para o fracionamento, né? O plasma é importante para ser enviado aí para a indústria, para a produção de hemoderivados, como fator de coagulação. O concentrado de hemácia, obtido da técnica de buff coat, com a solução aditiva, ela reduz reações febris e alérgicas. A quantidade de leucócito é bem menor do que as hemácias obtidas na técnica PRP. Eu tenho a menor formação de microagregados e a redução de reações transfusionais febris e não hemolíticas. Nessa metodologia, as plaquetas elas tendem para a camada leucoplaquetária com centrifugação pesada, né? Elas não ficam suspensas no plasma. E as plaquetas elas são amortecidas nas hemácias. O que é isso? Quando eu centrifugo, como as hemácias estão embaixo, ela utiliza esse colchão de hemácia e repousa ali. Na técnica do PRP, ela repousa sobre o plástico da bolsa mesmo. Então, a ativação plaquetária na técnica do PRP é muito maior do que nessa técnica do buff coat, né? Traduzindo aí, eu teria um concentrado de plaquetas de melhor qualidade obtido por essa técnica. Bom, então, a ilustração da técnica do buff coat, primeira fase. Eu tenho a bolsa inicial com o anticoagulante e a solução aditiva, né? Lembrando que aqui, ó, nessa técnica de buff coat, eu uso essas bolsas top and bottom. Tem a saída tanto superior quanto inferior. Então, aqui, nessa bolsa é coletado o sangue total. Vou submeter essas bolsas aqui à centrifugação pesada. Aí nós vamos evidenciar aqui, no caso agora, 3 fases, né? As hemácias aqui bem sedimentadas, a camada leucoplaquetária ou buff coat e a camada do plasma. As hemácias elas vão para essa bolsa onde tem a solução aditiva, que vai viabilizar esse concentrado de hemácia, manter o tempo de estocagem prolongado. O plasma vai para uma dessas bolsas e eu vou ter aqui somente nessa bolsa aqui principal o buff coat, que é a camada leucoplaquetária, acoplado a uma bolsa satélite. Então, até esse momento aqui, eu já obtive 2 hemocomponentes. Eu tenho o concentrado de hemácia com solução aditiva e o plasma fresco. Aqui, a ilustração aqui na metodologia do buff coat, eu tenho o plasma, essa camada aqui, essa interface aqui, parecendo um creme, ó, é a camada leucoplaquetária, e aqui a camada de hemácias. Primeira fase do buff coat. Aqui também a gente consegue ver também a camada leucoplaquetária no extrator. E aqui é uma visão, aqui um zoom, onde a gente vê nitidamente aqui a camada leucoplaquetária aqui, dividindo o plasma das hemácias. Então aqui o extrator automatizado, né? Essa prensa aqui, ela vai comprimir essa bolsa. As hemácias que estão aqui embaixo, ela vem por aqui, vai para essa bolsa onde está a solução aditiva, né? Depois eles vão desmembrar aqui, eu já tenho a bolsa de concentrado de hemácia. O plasma que está aqui superior vai para essa bolsa, também desmembra aqui, eu já tenho também o plasma aqui, já fracionado, de forma que vai sobrar somente a camada leucoplaquetária nessa bolsa. Então, aí são os hemocomponentes que eu obtenho nessa primeira fase, né? Tem uma bolsa com plasma, uma bolsa com concentrado de hemácia com a camada leucoplaquetária removida e a bolsa com buff coat ou camada leucoplaquetária. Somente essa bolsa agora vai para uma segunda fase. Então, agora a técnica do buff coat segunda fase. Essa bolsa de buff coat acoplada a uma bolsa satélite, depois de um certo tempo de repouso, ela é submetida à centrifugação leve. Através dessa centrifugação, as plaquetas que estavam aqui nessa camada leucoplaquetária, elas vão ficar suspensas
e eu vou ter o resíduo aqui de leucócito e hemácia. Vou proceder à extração do concentrado de plaquetas no buff coat. Então, para essa bolsa aqui, eu extraio o concentrado de plaquetas e o restante aqui é descartado, é o resíduo buff coat. Então, nesse momento aí, eu já tenho mais um hemocomponente, né? Então, eu obtive aí as hemácias, o plasma e agora um concentrado de plaquetas do buff coat. Na comparação das técnicas entre a metodologia do buff coat e do PRP, em questão de contagem de plaquetas, não vou ter muita diferença, né? Espera-se que a bolsa tenha 5,5 vezes 10 a 11 de plaquetas ali por bolsa. Agora, já na questão de leucócito por bolsa, a diferença é muito grande. Na técnica do buff coat, como é removida a camada leucoplaquetária, né, eu tenho 0,5% leucócito aqui do sangue total contra 5% na técnica do PRP. Na recuperação de plasma, na técnica do buff coat, eu tenho de 30 a 75 ml a mais, então aquela questão que eu falei de envio para a indústria para a produção de hemoderivados é mais interessante, mas em contrapartida, na técnica do buff coat, como é removido a camada leucoplaquetária, eu perco muita massa eritrocitária. Então, a bolsa de hemácia produzida pela técnica PRP, ela tem, em média, 20 ml a mais de massa eritrocitária do que a bolsa concentrada de hemácia na metodologia do buff coat. Então, cada uma tem as suas vantagens e suas desvantagens. Então, ainda na comparação da metodologia de concentrado de plaquetas. Em relação à ativação plaquetária, concentrado de plaqueta do buff coat, eu tenho menor ativação nas primeiras 48 horas. No PRP, a ativação é maior por conta daquela aquela característica da camada leucoplaquetária, as plaquetas repousarem sobre o colchão de hemácia. No caso do PRP, ela repousa sobre o plástico da bolsa mesmo, né? E isso aí vai implicar em maior ativação plaquetária. No final da validade, né, quinto e sétimo dia, nós não temos tantas diferenças significativas. O pH no concentrado de plaquetas de buff coat, em relação ao concentrado de plaquetas de PRP, eu tenho a diminuição de glicólise e manutenção dos níveis de bicarbonato. Expressão de marcadores como CT62 de ativação plaquetárias nos concentrados de plaquetas de buff coat, menor que 30%, né, na morfologia discoide. Né, as plaquetas, a morfologia discoide são as plaquetas viáveis, né, são as plaquetas, a morfologia viável para transfusão, né. Quando elas estão ativadas, elas adquirem uma conformação esférica. Já nos estudos em vivo, não demonstra diferença entre concentrado de plaquetas de buff coat, concentrado de plaquetas PRP e concentrado de plaquetas aférese, baixos poderes estatísticos, desenhos inadequados com as metodologias. Bom, componentes eritrocitários. Então, a gente tem concentrado de hemácia e as variantes aí. Concentrado de hemácia com camada leucoplaquetária removida. Então, aqui, dependendo da metodologia, eu vou ter uma ou outra. Né? Na buff coat, eu tenho esse concentrado de hemácia com a camada leucoplaquetária removida. Na técnica PRP, eu vou ter somente esse concentrado de hemácia. Concentrado de hemácia desleucocitado, que pode ser através de filtração pré-estocagem ou pós, através de filtros acoplados por conexão estéreo. Concentrado de hemácias lavado, concentrado de hemácias congelado. Esses são valores que a legislação brasileira preconizam que as bolsas têm que ter para transfusão. Então, o concentrado de hemácias, ela tem que ter um hematócrito de 65% a 80% se a bolsa for sem solução aditiva, ou de 50% a 70% com solução aditiva. Quantidade de hemoglobina tem que ser maior que 45 gramas por bolsa. O grau de hemólise menor do que 0,8 no último dia de armazenamento. E análise microbiológica negativa. Então, é uma comparação aí entre a legislação brasileira, a legislação americana aqui da BBFGE e o Conselho Europeu. Né?
Teste de hemólise nosso aqui aceitável é abaixo de 0,8. Estados Unidos aqui eles aceitam um valor um pouco maior, né? Mas aqui no caso do hematócrito, para eles aqui basta estar menor ou igual a 80%, o nosso caso aqui é um pouco mais criterioso. O Conselho Europeu também, a questão do teste de hemólise prevalece menor do que 0,8%. Já no concentrado de hemácia com camada leucoplaquetária removida, eu tenho que ter também o hematócrito de 65% a 80% sem solução aditiva, ou de 50% a 70% com solução aditiva. Hemoglobina, como é removida a camada leucoplaquetária, ela tem que ser menor do que 46 gramas por unidade. Aqui eu já tenho que fazer o teste aqui, contagem de leucócito também. Tem que ser, aqui é maior, gente, desculpa. Menor do que 1,2 vezes 10 a 9 leucócito por unidade. E o grau de hemólise menor do que 0,8 no último dia de armazenamento. Né? E a análise microbiológica também negativa. Redução de proteína plasmática. Diminui reação transfusional alérgica leve a moderada. Essas bolsas podem ser usadas em prevenção de reações transfusionais febris não hemolíticas. E elas não são adequadas para esses casos aqui. Profilaxia de alomunização leucoplaquetária, programas de transfusão crônica e prevenção de infecção por citomegalovírus. Temperatura de armazenamento dessas bolsas após o fracionamento é de 2 a 6 graus. Né? A validade das bolsas. Se a solução anticoagulante for ACD, CPD ou CP2D, são 21 dias. Né? Devendo hematócrito está entre 65% e 85%. Se a solução anticoagulante for o CPDA1, 35 dias. E as hemácias com solução aditiva, 42 dias. Né? Após a abertura do sistema, 24 horas a validade. Passando para os componentes plaquetários. Concentragem de plaquetas a partir de sangue total, que é o concentrado de plaqueta randômico que a gente fala, essa bolsa simples. Temos também o concentrado de plaquetas por aférese, concentrado de plaquetas desleucocitado ou filtrado e o pool de plaquetas. Suspensão de plaqueta em plasma no CP randômico. Então, é preparado aqui por dupla centrifugação de uma unidade de sangue total, né, naquela metodologia que a gente já viu, no plasma de plaqueta, no PRP, ou no Buff Coat. O tempo de coleta do sangue total ele tem que ser menor do que 15 minutos, né, preferencialmente até 12 minutos. Né. De experiência que a gente tem é que, apesar da legislação brasileira permitir que uma coleta de sangue dure até 15 minutos, quando essa coleta é maior que 12 minutos, a qualidade das plaquetas fracionadas dessa bolsa não é muito legal. Sangue total mantido entre 20 e 24 graus, se você quer produzir plaquetas, né, por até 24 horas, sistemas especiais. E aí aqui é só dose de adulto, normalmente, quando é prescrita aqui por médico, 4 a 6 unidades concentradas de plaquetas. O pool de concentrado de plaquetas é preparado a partir de concentrado de plaquetas randômicas pelo PRP, pool de Buff Coat, que é a camada leucoplaquetária, proveniente de 4 a 6 doações. Como é feito esse pool de Buff Coat? Eu vou transferir de 4 a 5 Buff Coats, que é aquela camada leucoplaquetária, para uma única bolsa. Com isso, eu tenho uma maior recuperação de plaquetas. Né, tem uma economia aí que eu vou usar um filtro apenas para filtrar essas cinco bolsas, né, destinadas aí num pool. Possibilita desleucocitação pré-estocagem, 24 horas de coleta, e permite a screening bacteriana e inativação de patógeno com menores custos. Eu vou fazer um teste, né, para um pool ao invés de 5 bolsas. Então, é a ilustração de como é feito esse pool. Eu vou fazer a conexão estéreo aqui entre as 5 bolsas. O Buff Coat dessas 5 bolsas, por gravidade, elas vão ir para essa última bolsa.
eu vou fazer uma conexão estéreo dessa bolsa com uma bolsa satélite. Depois de centrifugação, eu vou obter o pool de plaqueta aqui. Aqui é a ilustração aqui de uma outra configuração, pool de buff coat aranha. Eu posso ligar todas as bolsas, conexão estéreo, deixar descer aqui para essa última bolsa e proceder à centrifugação. Aqui a ilustração aqui da extração de pool de plaquetas após centrifugação leve. O armazenamento dessas bolsas, né, pode ser feito em agitadores de plaquetas. Isso aqui é importante aqui para as trocas gasosas, manter as plaquetas viáveis, ou em estufas, né, com controle de temperatura. Ela tem que ser armazenada entre 20 e 24 graus. Agora aqui, em componentes plasmáticos, eu tenho plasma fresco congelado, plasma fresco 4 horas, o PIC, que é o plasma isento de crio, e o plasma comum, que é o plasma fresco ou simples, ou plasma normal, e o crio precipitado. O PFC é o plasma separado de uma unidade de sangue total por centrifugação ou por aférese, ele congelado completamente até 8 horas depois da coleta. A separação do plasma é até 6 horas após a coleta de sangue total, e a gente procede ao congelamento método rápido. Porque principalmente o fator 8 aí, ele, como é muito lábil, se eu não tiver um congelamento rápido aí até 2 horas, nesse processo eu posso perder o fator 8 aí nesse processo. Então, esse é um equipamento que é utilizado para fazer o congelamento do plasma, né, o Blast Freeze. Ele congela o plasma em 1h30, 2 horas. Diferença entre o PFC e o PFC 24, legislação brasileira ABB, são considerados 2 produtos distintos. No nosso caso aqui, o PFC é considerado 24 se ele está fora da especificação do PFC. Se ele é obtido após, entre 8 e 24 horas após a coleta. Aí os testes que eu tenho que proceder laboratoriais aí em PFC e PFC 24, ele tem que ter o volume aí maior ou igual a 150 ml, dosagem fator 8, maior ou igual a 0,7 unidades internacionais por ml, leucócitos residuais, plaquetas residuais e hemácias residuais nesses valores, né? 0,1, 50 e 6. E aqui encerrando o preparo de crio precipitado, obtido aí pelo descongelamento aí do plasma, né? Então, o plasma está armazenado aí entre 20 e 30 graus, eu vou descongelar ele numa câmara fria entre 2 e 6 graus. Com isso, eu tenho a precipitação do fator 8. Vou submeter essas bolsas a uma centrifugação. Em uma das bolsas, eu vou ter o plasma isento de crio, e na outra, o crio propriamente dito, que contém os fatores de coagulação. Então, o plasma isento de crio, que é o PIC, ele é o plasma do qual foi retirado do crio precipitado, armazenamento de temperatura inferior a menos 20 graus. Se for para uso terapêutico, pode ser armazenado até menos 18. Tem a validade de 12 meses a partir da data da coleta, e a única indicação clínica para ele é a púrpura trombocitopênica trombosta, PPT. O crio precipitado é a fração do plasma insolúvel em frio, igual a gente viu a ilustração ali, contém glicoproteínas de alto peso molecular, principalmente fator 8, fator de von Willebrand, fator 3 e fibrinogênio. Ele é obtido pelo descongelamento do PFC a 4 mais ou menos 2 graus, centrifugado. O plasma de crio sob inadente é extraído, permanecido até 40 ml junto ao crio. O crio precipitado, após esse processo, ele tem que ser recongelado até 1 hora. Os testes que eu devo proceder no crio, né, tem que ter o volume entre 10 e 40 ml, dosagem fibrinogênea, principalmente aí, maior ou igual a 150 miligramas por unidade. Essas informações sobre descongelamento do plasma e transfusão, então, eu tenho descongelar o plasma a 37 graus, a bolsa tem que ser protegida por plástico, se no caso de descongelamento em banho-maria. Após o descongelamento, transfundido o mais brevemente possível, o plasma não deve exceder a 24 horas, ser armazenado a 4 mais ou menos 2 graus, e o crio precipitado não deve exceder 6 horas, se na temperatura de 22
mais ou menos 2 graus. E é proibido o recongelamento. Finalizando aí o plasma comum, então seria aí, obtido aí, só um plasma que foi congelado e não se deu nas especificações do PFC ou PFC 24, ou na transformação do PFC ou PFC 24, ou PIC por vencimento. E não pode ser utilizado para transfusão, exclusivamente destinado à produção de hemoderivados. Se o armazenamento aí se dá aí menos 20 ou menor temperatura, tem validade de 5 anos a partir da data da coleta. Bom, então vou só rapidamente aqui falar sobre as lesões de armazenamentos, que eu acho que é importante também. Então, lesão de armazenamento em concentrado de hemácia. A gente sabe que por mais cautelosas sejam essas medidas ali na estocagem, armazenamento dos hemocomponentes, eles vão perdendo algumas características durante o prazo de estocagem, né, de forma que o armazenamento do concentrado de hemácia, mesmo em condições rigorosamente controladas, reduz a eficácia e segurança. Então, tem alterações bioquímicas e biomecânicas moleculares nas hemácias durante a preservação, interferindo na viabilidade celular e funções em vivo. Então, aqui, um exemplo aqui de lesão de estocagem, no caso das hemácias, né? Que é no pH, a produção de ácido lático pirúvico durante o armazenamento, diminuição do ATP, diminuição do 2,3-DPG, que é o modulador que eu falei da oxihemoglobina, aumento da afinidade pelo oxigênio, aumento de potássio plasmático, alterações da morfologia. Então, as hemácias aí que tem a conformação aí bicôncava aí, elas vão ficando aqui espiculadas, vão virando esferócitos, até acontecer aqui a microvesiculização com a formação de hemólise. Então, as ilustrações aí das alterações morfológicas das hemácias. E aí, as lesões de estocagem no concentrado de plaquetas, né? Então, a forma viável das plaquetas ali é a forma discoide, né? Com o tempo aí, e as lesões de estocagem elas vão partindo para essa forma esferoide com pseudócito. Isso aí é um método de análise visual que a gente utiliza para determinar aí a quantidade de plaquetas viáveis na bolsa, que é chamada de Swirling, né? Então, você coloca essa bolsa aí de concentrado de plaquetas contra uma fonte luminosa, as plaquetas estando na sua forma viável, que é a forma discoide, elas vão refletir essa luz heterogeneicamente e vão formar essa espécie aí de nuvens ou redemoinho, que é chamado de Swirling. Nesse caso aqui, eu tenho um Swirling positivo. Se as plaquetas estão na sua forma ativada, esse Swirling vai ser negativo. Nós não vamos observar essa configuração aqui. Bom, eu acho que deu para dar uma breve noção aí do que a gente faz aí no questão de hemocomponentes. Tem muita coisa a mais, mas né, a gente teria que ficar aqui um tempo bem maior. E aí eu acho que não é o propósito também, temos que abrir para a parte aí das perguntas.